livro de Deuteronômio, capítulo 22, seguindo com aquelas leis que estão sendo expostas aqui. A lei sempre é referente a um dos mandamentos e uma explicação com pelo menos um caso prático. No caso de hoje, são dois casos referentes ao sexto mandamento, não matarás, e também tendo referência à promessa do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 22, versos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, que será exposta a partir da lei. E nós precisamos da lei, Senhor Deus. É um freio para a nossa maldade, é um guia na nossa santificação, e ela nos aponta a única salvação, que é Cristo Jesus. Porque nenhum de nós guarda perfeitamente esta lei. E nós rogamos que não apenas a lei seja exposta, mas o Evangelho do Senhor, para que sejamos confrontados e, ao mesmo tempo, animados, condenados e justificados. Tudo isso a partir da tua santa palavra. Ajude-nos a enxergar Cristo a partir da tua lei. E assim termos os benefícios que provêm dela. Usa-me, Senhor Deus, poderosamente esta manhã, para que os teus filhos vejam a maravilha do Evangelho do Senhor nas palavras da lei. É assim que nós te rogamos essa manhã. Amém. Interessante que muitas vezes nós cristãos temos uma tendência muito forte de seguir a moda da época. Isso diz respeito à roupa, muitas vezes isso diz respeito ao modo de falar. Nós nos pegamos com as gírias do nosso tempo, né? Algumas têm alguns problemas, outras não têm problema nenhum. Mas nós somos levados, via de regra, pelo espírito da nossa época, pelos costumes da nossa época. E é preciso sempre estar muito atento a essas coisas. Porque, em alguns casos, não há problema algum de você ter algum tipo de costume da época. Não há um problema moral nisso. Mas muitas vezes acontece você ter um problema seríssimo. Você está afrontando a palavra de Deus, porque está meio que anestesiado no meio dessa situação que nós vivemos hoje, da cultura que nós vivemos hoje, e não para perceber nisso. Né? É um efeito, né? Alguns chamam de efeito peixe. O peixe está dentro d'água, ele não consegue perceber que está na água. O peixe, ele está dentro d'água, ele não percebe isso, que ele está dentro da água. Porque ele vive ali. E nós que vivemos nesse mundo devemos ter cuidado para não sermos afogados pelas modas do mundo. E eu digo isso porque a primeira lei que está sendo exposta aqui, a lei a respeito do cuidado com os animais, é uma lei que procede de Deus. E se é uma lei que procede de Deus, é uma lei que ela precisa ter a nossa atenção. Nós precisamos dar atenção à lei do Senhor. Mas isso na medida correta, sem tendermos aos modismos da nossa época. Por exemplo, quando nós falamos do cuidado dos animais, existem duas modas, né? Eu sei que alguém vai dizer a filosofia de vida, o outro vai dizer, não, isso é uma dieta. Mas vamos tentar analisar da perspectiva bíblica. O vegetarianismo e o veganismo. O vegetariano, que é uma moda aparentemente mais antiga, e que já entrou até no meio cristão, diz que você não deve se alimentar, né, da comida que procede da carne dos animais, daquilo que é vivo. E aí, dificilmente alguém vai defender isso claramente como uma filosofia de vida.
mas com uma dieta. Não, não come essas coisas porque faz mal. Isso aí tem um caráter de saúde, nutrição. Mas quando você chega perto da pessoa e passa a verificar como ela está vivendo, há um discurso religioso por trás daquilo ali. Há um discurso religioso, um cuidado excessivo com os animais, com um cuidado excessivo, por exemplo, do próprio corpo. Nós devemos ter cuidado com o corpo humano é o templo do Senhor, mas o corpo serve para algo. O apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, se for para viver, para o Evangelho. Todos os meus cuidados a respeito do corpo são com a finalidade de desgastá-lo no Evangelho. E o que é desgastar no Evangelho para não ficar nesse tipo de expressão abstrata? Se desgastar no Evangelho é a mãe que se desgasta cuidando do seu filho. É a mulher que se desgasta cuidando do marido, da casa. É o homem que se desgasta para ser provedor da casa, líder da casa, cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Isso é se desgastar no Evangelho. Não é uma coisa abstrata, não é ir para a igreja simplesmente. Então, cuidado com o corpo tem um sentido, para que eu possa utilizar a minha saúde e desgastá-la até o ponto do Evangelho ser conhecido. Não a dieta simplesmente. A dieta pela dieta, porque faz mal para o meu corpo, mas por quê? Para eu bater foto na frente do espelho e postar no Instagram? Isso é uma tolice tremenda. Mas é o espírito da época que nos ensina isso. Um passo a mais do vegetarianismo é o veganismo, que aí sim é declaradamente filosofia de vida, tem um caráter religioso e diz que você não pode fazer mal aos animais. Né? Você não pode de maneira nenhuma fazer mal nenhum a um animal, porque ele tem sofrimento, ele tem sentimento. Então eles vão, né, as indústrias que usam animais para fazer alimento, eles quebram tudo. Eles vão no laboratório que usa o animal como cobaia para a finalidade de uso de medicamento para o homem, ou seja, para salvar a vida do homem, e eles vão lá e picham tudo e quebram tudo, e acham que eles estão fazendo isso para proteger a vida. A questão é que vida eles estão dando prioridade. A vida do animal acima da vida humana. Porque se o laboratório trabalha para fazer medicamento para salvar o homem, então ele está colocando a vida do homem acima do animal. Se uma indústria ela faz comida para o homem usando um animal, ele faz para o bem do homem. Então está colocando o homem acima do animal. E quem diz que está antes de todas as coisas é Deus e não nós. E na criação foi assim. É verdade, os animais vieram primeiro. Sem sombra de dúvida. Se você lê, os animais foram criados antes do homem. Mas o homem é o único que recebe a imagem e semelhança do seu Criador. Deus deixa claro isso no capítulo 1, a partir do verso 26. Deus fez homem e mulher, imagem e semelhança do próprio Deus. E você nunca vai ouvir isso de um animal. E Deus deu uma ordem ao homem que ele deveria guardar e cultivar o jardim e dominar sobre o jardim. Ele nunca disse isso a um cachorro. Ele nunca disse isso a um gato. Ele nunca disse isso ao leão. Nem ao leão, que é considerado o rei da selva. Porque o homem está acima do leão e de todos os animais. O animal foi dado para o homem para a nossa subsistência, para o nosso domínio e para o nosso usufruto. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser destacado. O segundo é, o fato de Deus ter lhe dado os animais para a tua subsistência, para o teu bem-estar na terra, não é para a tua crueldade. Isso precisa ficar também muito claro, porque o contrário de não idolatrar a criação não é maltratá-la. O contrário de não fazer crueldade com a criação é cuidá-la para o nosso próprio benefício e para a glória de Deus. Explicando mais uma vez, abstrações. O que é a glória de Deus? É usar segundo a finalidade que foi posta por ele na criação. Então, se eu tenho um bichinho de estimação em casa, eu não posso deixá-lo passar fome. Ele passar fome, não posso. Isso é errado, isso é crueldade. Eu preciso dar alimento, porque eu resolvi cuidar da vida daquele animal.
Eu não posso deixar meu filho ficar fazendo determinados tipos de brincadeira cruéis com o meu bichinho, porque isso é maldade. Não se faz assim. Por outro lado, ele não é meu filho. Não existe pai de pet, né? Como o espírito da nossa época diz hoje. Você é pai de gente. Você não pariu um cachorro, você pariu uma criança. Então ele não é teu filho. É necessário esse equilíbrio, irmãos, porque, por um lado, a idolatria, por outro lado, a crueldade. E a lei de Deus nos coloca no equilíbrio. Usar a criação para os fins devidos, mas sem usá-la por meio de crueldade. Essa idolatria, veja só como isso é perverso. Porque você não pode tocar nos animais, porque os animais são, né, eles são meio que divinos. Isso é pecado você impor sofrimento a um animal. Por exemplo, você toma um peixe, você pescou, aí vem alguém lá de uma ONG dessa, e ela voa em cima do seu barco e joga o peixe de volta, né, porque aquilo é um absurdo, tem que cuidar dos sentimentos dos peixinhos. Mas peraí, eu vou ficar com fome para cuidar do sentimento do bichinho? Não, você está errado. Mas eu tenho que cuidar dos animais. Não é assim que se cuida dos animais, irmãos. É Deus que vai nos ensinar. Porque Deus se preocupa mais com o homem do que com os peixes. Ele não mandou um redentor em forma de peixe. Ele não mandou um redentor em forma de árvore, nem de cachorro, nem de vaca, como os hindus pensam. Ele mandou um redentor em forma de homem, porque Deus se preocupa com os homens, porque Ele tem cuidado com os homens. Ele preocupa-se sim com a criação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz que a criação geme todos os dias aguardando o Redentor. E a criação vai ser redimida, e esse mundo vai ser refeito. Eu não tenho dúvida disso. E está sendo refeito em Cristo. Mas, primeiro, a raça humana. E Deus se preocupa com leis mínimas. É interessante, o comentarista diz exatamente isso. Isso é uma lei, aparentemente, das menos importantes. Cuidado com o ninho de um animal, cuidado com o ovo de uma galinha. Que lei aparentemente supérflua. Aí ele diz: Deus está testando a nossa fidelidade. Porque se nós não conseguimos ser fiéis naquilo que é menor, naquilo que é simples, que não vai demandar grandes esforços teus para que você seja fiel, você vai ser fiel muito mais naquilo que é maior. Esse é um erro muito grande nosso. Não, com animal trata de qualquer jeito, porque é animal mesmo, é bicho. Não, é bicho nesse sentido, que eu não devo idolatrá-lo. Mas se eu não tiver cuidado com o animal, eu não cuidarei da raça humana. Isso é um princípio hermenêutico e um princípio de vida. Você precisa aprender a cuidar das leis menores para cuidar das maiores. Sabe por quê? Porque naturalmente é o contrário que a gente faz. O que é que se disciplina na igreja? Adultério, bebedice. Eu estou dizendo assim no geral. Se a pessoa for pega bêbada, provavelmente ela vai ser disciplinada. Se ela adulterar, ela provavelmente vai ser disciplinada. Mas qualquer outra, o cara é mentiroso, ninguém faz nada. É fofoqueiro, ninguém faz nada. Mas por quê? Isso aqui é um pecado que não deve ser tratado? Não, é porque a igreja não deu a devida gravidade, peso àquele pecado. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Mateus capítulo 6, ainda citando esse princípio de interpretação, um princípio de vida. Abra comigo, por favor. Mateus 6, verso 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Nem a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam nem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tem de vós muito mais valor do que elas? Veja se não é correto o princípio. Quem é que tem mais valor? As aves dos céus ou o homem na terra? Mas olhe para as aves dos céus. E elas têm tudo o que precisam e não andam ansiosas. Olhe para a sua vida. Tudo o que você tem. Por que você anda ansioso? Deus está dizendo, se eu cuido das aves do céu, não cuidaria de você, que é o alvo da minha redenção? Ele segue ainda com o mesmo princípio, verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Você está preocupado com roupa para vestir? Então, olhe para a criação. Eles não trabalham, não fiam, e o Senhor não deixa faltar nada para eles. Deus está mais preocupado com os lírios do campo ou com a coroa da criação. Verso 29, verso 30, perdão. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Eu acho interessante aqui o paralelo que ele faz, né? Se ele veste a erva do campo que hoje existe e amanhã não existe. Aí você fica pensando que ele vai fazer a contraposição com um homem que é eterno. Porque o lírio não tem alma. O lírio não vai viver eternamente. O homem tem alma. E o homem que está sendo tratado aqui, o homem redimido, vai viver eternamente. Mas aí ele contrapõe a nossa expectativa. São os lírios do campo que hoje são, amanhã não são, versus o homem de pequena fé. Vocês são piores do que os lírios do campo, porque vocês não têm fé, mesmo tendo eternidade. A fé que deveria ter, na proporção que deveria ter. Verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida do menor, Ele cuida também do maior. Agora, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Paulo está aqui fazendo a defesa do seu ministério, e não só do ministério em si, mas do direito que ele tinha de ser sustentado no seu ministério. Aí ele usa a lei de Deus. Verso 8. Digo eu isto segundo homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha ao grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhemos as carnais. Você consegue perceber aqui mais uma vez o princípio? Ele cita a lei de Moisés para falar do boi. A lei dizia, você não pode atar o boi quando ele está trabalhando. Você não pode fazer um boi trabalhar sem dar alimento a ele. Isso é crueldade. Mas Deus não está preocupado com o boi. Ele está preocupado com você. Porque é crueldade com o boi, é verdade. Mas quem vai sofrer o prejuízo é você. Porque o seu boi vai morrer, você vai viver de quê? Esse é o princípio da palavra de Deus. O cuidado com as coisas, não por conta das coisas em si, mas por conta daquilo que elas representam espiritualmente e qual o benefício que elas trazem para o homem. Meu irmão, se você aprender isso, aqui está uma filosofia de vida completa. Se você aplicar isso, por exemplo, por que eu devo cuidar do meu marido? Não devo cuidar do meu marido por ser quem ele é, simplesmente. Por ser um homem perfeito. Porque ele não é. Eu devo cuidar do meu marido porque tem algo superior a isso. Deus mandou, em primeiro lugar. E se Deus mandou, é ordem do Senhor. Não importa se é ordem pequena ou grande. E se Deus mandou, é bom para mim.
Esse é o ensinamento a respeito do dia do Senhor. Quando o Senhor está explicando ali aos fariseus que estavam dizendo: os teus discípulos colhem no dia do Senhor. Ele diz: vocês nunca ouviram falar do que fez Davi quando teve fome e recolheu as espigas quando teve. Na verdade, Davi, ele recolheu o pão da proposição quando teve fome, que não era lícito comer, e os discípulos colheram ali as espigas que não eram lícito colher no dia do Senhor. Por quê? Porque o dia do Senhor foi feito para o homem e não o homem para o dia do Senhor. O dia foi feito para a glória de Deus e para o benefício do homem. Todas as leis são assim. Então, quando você começar a olhar para a lei de Deus dessa maneira, você vai deixar de ver como ímpio, que no Salmo 2 diz: nós queremos nos desgarrar da lei de Deus. Nós queremos nos libertar, porque é como se fosse uma prisão. E você, crente verdadeiro, vai dizer: não, é para o meu bem, é para a glória de Deus e para o meu benefício. Quando eu sento à mesa para comer, eu posso até não gostar de comer carne, não tem problema nenhum nisso. Decidi: não, eu não acho que seja uma coisa boa, não quero, não gosto. Mas eu não vou fazer disso uma filosofia de vida. Eu não vou dizer, não é porque é para cuidar dos animaizinhos, porque não tem embasamento bíblico nisso, irmãos. Você comer uma coisa e não comer outra, isso é uma questão que você tem total direito de dizer: não quero, eu prefiro não comer, não gosto. Mas não faça disso uma filosofia de vida. Até porque é incoerente. Porque se você diz assim: eu não como um animal porque é ser vivo, mas como uma planta, e a planta, por certo, não é um ser vivo, você não está mastigando ali um alface, aquela alface não era viva. Então, assim, se é para cuidar desse tipo de sentimento, até isso o argumento é falho. Eu devo fazer tudo para a glória de Deus, segundo os termos que foram colocados aqui. Agora a gente pode voltar lá para Deuteronômio 22 para investigar o caso em si. Ou pelo menos os dois casos estão sendo tratados aqui. O primeiro, no verso 6, diz: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Veja, aqui é um caso fortuito, né? Você está andando pelo caminho e você encontra um ninho. E aqui ele diz os dois casos que podem acontecer. Você pode encontrar um ninho de ave numa árvore ou no chão. São os dois casos. Você vai passando, olha para a árvore, está um ninho lá, e a galinha, a ave com os seus pintinhos, né? Eu digo a galinha porque talvez seja o mais próximo da gente. Ou está no chão. Se esse caso acontecer, e veja só, a mãe tem que estar sobre. A grande questão é que é isso. A mãe está ali cuidando dos seus pintinhos ou dos seus ovos. O que é que você vai fazer? E a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos. Não tomarás a mãe com os filhotes. Você não pode tomar a mãe com os filhotes. Qual é o princípio que está sendo dado aqui? Matthew Henry é cirúrgico. Ele diz: o princípio aqui você não pode fazer mal a alguém que está demonstrando cuidado por aqueles que têm afeto natural. A mãe com os seus filhotes. Ele vai além e diz: porque o perigo que ela vai correr, ela só vai correr porque ela está cuidando do seu ninho. Ela rapidamente, ela é uma ave, ela podia fugir, ela podia voar e estaria a salvo, mas ela não vai fazer porque ela precisa cuidar dos seus filhotes. Mas Deus está preocupado com a ave? Veja, primeiro ele está preocupado aqui com o instinto nobre da ave. Cuidar dos seus pintinhos. Esse é um instinto maravilhoso. Eu cuido dos meus. Quando um passarinho e uma galinha fazem isso com os seus ovos ou com os seus pintinhos, e nós não fazemos isso com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos empregados,
com as ovelhas da igreja, com os governados de um magistrado civil, nós somos piores do que uma galinha. É isso que ele está nos ensinando aqui. Não é o cuidado da galinha com os seus pintinhos, ou da ave com os seus pintinhos simplesmente. É do menor para o maior. Então, se os animais colocam sua própria vida em risco para o bem dos seus filhos, e eu não faço isso, então você não é uma boa mãe, você não é um bom pai. Se eu sei o que é bom para o meu filho e eu não faço, eu peco contra o Senhor. Veja, eu olho para o meu filho e sei o que é bom para ele, segundo a palavra de Deus. O que é bom para ele é a vida eterna. Não, esse mundo aqui, é claro, eu vou querer o bem dele, eu vou querer que ele se dê bem na vida, eu quero que ele tenha condições de vida, eu quero que ele forme família, mas eu quero que ele faça todas essas coisas sem esquecer um princípio maior, a vida eterna. E se eu não luto, se eu não coloco minha vida em risco, se eu não me dedico a essas coisas em oração e em ação, eu sou pior do que uma galinha. E não adianta vir com um sentimentalismo. Deus não está nem aí para o seu sentimentalismo. Ah, eu amo meu filho. Não ama. Eu amo minha filha, quero o bem dela, vou deixar ela casar com ímpio. Você não ama coisa nenhuma. Você era para brigar, você era para lutar até o fim. Isso aqui diz respeito, por exemplo, a um pai que ou é preguiçoso e não trabalha para dar melhores condições de vida, acomodado, por exemplo, pode ser acomodado também. Ele ganha ali algo que dá para o mínimo e ele se acomodou. Ele termina o trabalho dele e não procura melhoras para a casa dele. Ele vê que falta alguma coisa ou outra. Veja, não falta o básico, mas precisa de uma roupa para o filho, ele não tem. Precisa trocar a roupa do filho, ele não tem dinheiro. Mas ele prefere o descanso do que o trabalho. É pior do que uma ave que sai todo dia para trazer o que precisa para sua casa. Isso aqui diz respeito também, né, que pai e mãe, a responsabilidade é dos dois, é a respeito de como você educa seus filhos, qualidade de educação que você dá para os seus filhos, a atenção que você dá para os seus filhos. Não confunda qualidade com quantidade de dinheiro que você investe. Tem nada a ver com isso. Existem mães que investem, sei lá, R$ 300 numa apostila, mas elas se dedicam a educar os seus filhos na sua própria casa e fazem isso com esmero, com excelência. Esta é muito melhor do que aquela que paga R$ 2.000 de mensalidade e não está nem aí para o filho. É claro, nós não estamos defendendo aqui que essa é a única forma de ensinar. Estou defendendo o princípio do cuidado e da atenção, que é diferente de dinheiro. Isso diz respeito a um patrão que olha o seu funcionário meramente como um número na matrícula e não como uma pessoa que tem suas necessidades, suas frustrações, suas questões de casa, e você não consegue entender que não é uma máquina. Seu funcionário não é uma máquina. Eu preciso dar o melhor para o meu funcionário. E depende de lei. Ah, porque a lei diz que ele não tem direito a isso. Mas a lei da minha empresa é a lei de Deus. E se eu perceber, lógico, salvo aquelas exceções malignas que brasileiro gosta muito. De colocar, por exemplo, um falso atestado médico para dizer que estava doente, coisa desse tipo. Não, nós estamos falando aqui de casos práticos, verdadeiros. O patrão precisa cuidar do seu funcionário. Trazendo para a igreja esse cuidado aqui em relação às ovelhas. Ah, pastor fulano, aquele era gente boa demais, simpático, vivia na casa do povo. Não era muito assim apegado à pregação, não, mas pense num pastor visitador. O pastor não foi chamado para tomar café na tua casa, meu irmão, ainda que a gente possa tomar, e eu vou com prazer se você me convidar.
nós fomos chamados, em primeiro lugar, para partir, separar as porções diárias daquilo que você precisa. É por isso que diz lá que o obreiro tem que manejar. A palavra manejar ali é partir, separar. É como uma mãe faz para um filho. Você não pega um filho pequeno, coloca à mesa e deixa ele comer o que quiser. Isso é responsabilidade. Um pastor que faz isso, diz assim, leia tais e tais livros e se vire, ele é um irresponsável. Ele tem que partir a porção para cada um. Existe uma porção geral dada na mesa, e aí depois ele vai repartindo. Por isso que existe aplicação para os jovens. Irmãos, jovens, prestem atenção nisso. Depois, pais e mães, prestem atenção nisso. Solteiros, prestem atenção nisso. Crianças, vai dando a porção para cada um. É como se estivesse colocando na sua boca o que você precisa para a sua alimentação. Quando o pastor não faz isso, ele é pior do que uma galinha ou que uma ave que cuida dos seus pintinhos. Palavra para os pais, palavra para os patrões, palavra para os pastores, palavra para os governantes, que não cuidam dos seus governados. Irmãos, isso a gente sabe muito bem no Brasil. Como nós somos maltratados pelos nossos governantes. Eles são tidos na palavra de Deus como nossos pais. Mas eles são péssimos pais. No geral, majoritariamente é assim que funciona. E eles deveriam cuidar dos seus pintinhos. E há juízo para isso, irmãos. Mateus capítulo 23, diz assim a palavra do Senhor, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que estão sendo enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como o quê? Como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eu não sei se essa é a única, mas se não for a única, é uma das únicas vezes que Deus se apresenta como uma expressão feminina. Talvez a outra vez é o Salmo 122, que ele se apresenta como auxiliador, que é a função da mulher. Aqui ele faz certamente aqui a aplicação do texto de Deuteronômio. Só que ele fala para Jerusalém, para o povo dele, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês para guardar debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. A imagem da galinha chocando os seus ovos. Mas os pintinhos eram rebeldes. Os pintinhos lá de Deuteronômio 22, eles estavam cuidados pela mãe. Mas o povo de Deus é tão rebelde que sai debaixo das asas de Deus. Ele rejeita as asas de Deus. E ele diz: como vocês rejeitaram? Vocês estão matando os profetas. Vocês estão matando os meus enviados. Vocês têm comichão nos ouvidos quando vocês escutam a palavra de Deus. É por isso que quando a gente entra em temas delicados, quantas vezes a gente já ouviu aí no gabinete que ficou chateado, outros que acabam até saindo da igreja porque foram confrontados com temas delicados. Tem comichão nos ouvidos, são como pintinhos rebeldes que não querem o cuidado da sua mãe. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vocês se tornarem rebeldes contra a palavra de Deus, serão piores do que uns pintinhos. Porque aqui a aplicação do 5º mandamento é perfeita. Honra teu pai e tua mãe. É do menor para o maior. Como o apóstolo Paulo diz, mais uma vez lá em Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, confirmando o Antigo e Novo Testamento. E o outro aspecto do mandamento é: não irriteis os vossos filhos. Então você tem uma palavra para a autoridade, você tem uma palavra para aquele que é inferior.
Não seja rebelde com o cuidado da tua mãe. A nossa mãe é a igreja. Se a tua mãe quer cuidar de você, se a tua mãe quer te dar alimento, não seja rebelde. E assim, a criança vai sempre querer o que é mais docinho, né? A gente passou hoje de manhã uma situação parecida. Sobra bolo, né, do aniversário. A gente trouxe um bolo para cá para comemorar o aniversário. Sobrou, a gente foi comer em casa hoje de manhã. Mas primeiro, o alimento mais sólido, saudável. O que é que a criança quer? Quer o bolo primeiro. Aí você vai dar porque ela quer? Não, você não vai dar porque ela quer. Primeiro vai comer o que realmente ela precisa. Porque, inclusive, ela vai comer menos do bolo depois. Crianças, quando os teus pais estão fazendo esse tipo de ajuste na mesa, não é porque eles são maus, não é porque eles não querem que você coma o que é gostoso, não. É porque eles querem dar medida à tua necessidade. E uma mãe e um pai que dão tudo na mesa para os seus filhos vão colher os problemas. Obesidade, doenças sem fim. E quem vai pagar o preço? O teu filho. Aí eu lhe pergunto, você ama o teu filho? Quem ama, guarda a lei. Quem ama quer o melhor para o seu filho, não o que o filho quer, mas o que é melhor para ele. Verso 7 diz: Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Fica um negócio meio confuso aqui para tentar entender o que é isso, né? Tudo bem, eu devo cuidar, eu devo ter o mesmo cuidado que uma ave mãe tem com seus filhinhos, entendeu o princípio. Mas agora esse segundo diz: eu devo deixar a mãe ir, mas devo tomar os filhotes. Aí você percebe a diferença entre a idolatria com os animais e o cuidado dos animais. A idolatria é, se a mãe está lá com seus filhotes, você não pode nem chegar perto. O cuidado é, deixa a mãe ir e coma dos ovos e dos filhotes. Ah, mas e coitadinha, coitada da mãe, vai ficar sem os seus filhotes. Ou seja, aí você está aplicando o sentimento humano a um bicho. Aí você virou bicho. Porque você está confundindo as coisas. O animal não tem esse tipo de sentimento. Ele guarda, ele protege, mas ele está dentro de uma cadeia alimentar. Ele sabe como as coisas funcionam. Então você não precisa desse tipo de sentimentalismo. Você vai cuidar da mãe, primeiro, porque ela foi corajosa e demonstrou ali afeto natural pelos seus filhotes. E segundo, porque você não é egoísta. Você não é avarento. O avarento quer todo o lucro de uma vez só. O que é que ele consegue com isso? Ele acaba com a próxima geração. Porque ele consumiu tudo. Aqui não, você não vai consumir tudo. Você tem por exemplo, a galinha matriz, você tem a que vai gerar mais ovos. Você vai matar ela? Você acabou com o dia de amanhã. A questão não é sentimento aqui, a questão é racionalidade. Não mate a ave que vai lhe gerar mais ovos. Não seja tolo. Então você vai cuidar da natureza com o propósito correto. Sem crueldade e sem idolatria. Mas com racionalidade. Que é razão à luz da palavra de Deus. Deixarás ir a mãe, mas você vai e toma os filhotinhos. E aí você pode consumir, seja ovo, né, que é um alimento extremamente saudável, seja os próprios pintinhos, que você vai matar, assar e comer, sem nenhum tipo de constrangimento. Agora a mãe você vai deixar. Porque o avarento vai comer tudo. E aí ele não pensa no dia de amanhã. Esse é o consumista. Recebe o salário e consome tudo com bobagem. Ele não pensa no dia de amanhã. Não é uma lei
antiquada, é uma lei para hoje. Eu tenho uma empresa, aí eu abri a empresa. A empresa começa a dar um lucrozinho. A empresa é pequena ainda. O que é que eu vou fazer com a empresa? A empresa ela é minha galinha dos ovos de ouro. Ela está dando lucro. Aí o avarento vai lá na empresa e toma empréstimo e pega todo o lucro e rasga o dinheiro da empresa, que não é dele diretamente. Aí o que é que acontece? Ele passa alguns meses vivendo de luxo e depois ele perde a galinha dos ovos de ouro. Aí vai viver de quê? Não vai viver. Você tem um pequeno negócio, você vai viver daquele negócio dentro da proporção dele. Assisti uma entrevista há pouco tempo um dos homens mais ricos do Brasil, Luciano Hang, dono daquela rede de lojas Avan. Cara bilionário. Aí ele explicando a história de vida dele, tinha um comércio pequeno da família, e o comércio cresceu, as lojas Avan cresceram muito. E ele disse, eu andava, se eu não me engano, um Paliozinho velho, carro bem velho, e a empresa já era uma empresa forte. Aí ele dizia, eu era um dono pobre de uma empresa rica. Que coisa fantástica. Um ímpio consegue perceber um negócio desse. Eu era um dono pobre de uma empresa rica. E o pessoal da empresa dizendo, troca o carro, compra uma casa maior. E ele, não, a empresa não pode ainda. A empresa ainda não pode me pagar mais. Aí, quando a empresa disparou, aí ele diz, agora eu sou um dono rico de uma empresa bilionária. Ainda é desproporcional. Ele é um dono rico de uma empresa bilionária. Eu não posso matar minha galinha dos ovos de ouro. Eu vou ficar com o quê? Não faça isso, irmãos. Não precisa ter um negócio para aprender esse princípio. Você tem seu emprego. Você não pode consumir tudo que você recebe antes mesmo de receber o salário. Principalmente se for com bobagem. Porque senão você vai ficar sem nada. E o princípio aqui é esse: deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e te prolongues os teus dias. Por que a promessa a respeito do quinto mandamento? Porque isso aqui é uma lei. Lembre-se, uma lei menor, mas dada por Deus, que me testa sobre leis maiores, também dadas por Deus. Se eu for fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Se eu guardar esse tipo de lei aqui, é óbvio que eu vou ter dias, né, eu vou prolongar os meus dias na terra, porque a obediência é vida. As pessoas que vivem uma vida mais simples, elas tendem a ter mais tempo de vida. Morrem menos do coração, morrem menos de câncer, têm menos problemas do que pessoas que vivem no desespero de viver uma vida que não é possível diante da sua situação financeira. Eles vão matar os ovos com suas galinhas. Isso é pecado diante do Senhor. E aí vem o segundo caso, verso 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. É interessante que algumas leis, elas são tão óbvias, tão naturais, que até os ímpios começam a legislar a partir da lei de Deus. Eu tive a curiosidade de pesquisar a lei do guarda-corpo, que é uma lei regida pela ABNT, que as normas estão na ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você lê lá e tem o guarda-corpo tem que ter 1,10 m, a distância de um filete para outro, se não me engano, 11 centímetros, todas as adequações lá. Se você seguir toda aquela legislação, aí tem um parapeito, tem guarda-corpo, tem acima do parapeito, toda a legislação descrevendo, para que você não tenha culpa se alguém cair de lá. Aí ele diz, se tiver mais de um metro de altura, você precisa colocar o parapeito. Os materiais,
Aí você tem ferro, vidro, né, madeira, todos os materiais descritos, as alturas, as especificações, para que ninguém caia de lá. Hoje ainda acontece isso. Mas, como Deuteronômio mesmo diz, que povo é tão sábio quanto Israel, que tem leis como a lei de Deus. Muito antes disso, já Israel já tinha a lei do parapeito. Porque as casas de Israel eram feitas de maneira que o telhado era reto, né? Tipo um laje. A gente faz laje hoje, depois é que vem o telhado em si, né? Eles tinham um telhado reto, com pequenas decaídas para a água descer. Mas era, na maioria dos casos, reto. Para que esse telhado reto? Isso porque Israel estava muito quente. E aí, quando era verão, muitos dormiam em cima da casa. Imagina o tamanho do calor. Eles dormiam no telhado, para tentar se refrescar um pouco. Além disso, era um lugar de recreação das crianças. Era um lugar de lazer da família. Então, quantos acidentes poderiam ser evitados com uma simples colocação de um parapeito? Porque o Senhor tem cuidado da vida do homem. O Senhor tem cuidado da vida dos animais naquele sentido, para preservar a vida do homem. Agora, a vida do homem é direto. Ele já fala diretamente a respeito da vida do homem. A lei do parapeito é para isso, para que os homens não caiam dali de cima. Em 1998, 22 de fevereiro de 1998, houve um acidente no Rio de Janeiro, ali na região da Barra da Tijuca. 2 edifícios, Palace 1 e Palace 2. O Palace 1 ele sofreu esse acidente. 40 apartamentos desabaram de uma hora para outra. As pessoas dentro de casa e os apartamentos desabaram. Nas investigações, ficou claro que foi um problema estrutural. 2 pilares simplesmente se romperam. E o problema foi o uso de material indevido. Se eu não me engano, até a areia do mar eles estavam utilizando ali. E 8 pessoas morreram por conta da irresponsabilidade de um homem chamado Sérgio Naia, que faleceu em 2009. E esse homem, tem a entrevista dele aí no YouTube, se você quiser ouvir. É um homem muito rico, o apartamento era um prédio de luxo. Ele dá uma entrevista dizendo que se compadece das famílias, das 8 famílias que perderam tudo e das outras tantas que acabaram perdendo tudo depois porque o prédio foi implodido. E que ele, demonstrando compaixão com essas pessoas, iria indenizá-las, todas elas, de acordo com o que era devido. Porque, inclusive, a empresa tinha recurso para isso. Eu sei que a indenização chegou a quase 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. 20 anos depois, ele tinha pago 47. Só que em 2009 ele morreu. Os outros foram pagos via justiça. Mas em 2009 ele morreu. E morreu sem querer pagar. Inclusive, 25 milhões que ele tinha de bens, ele tirou do nome dele, colocou no nome de Laranja e jogou para a Suíça. Um ex-deputado, ou seja, um magistrado civil que deveria ter cuidado com o povo, um homem que tinha uma construtora deveria ter cuidado com aqueles que compraram os imóveis, ele usa material inapropriado e ele mata pessoas. Além da morte, irmãos, pessoas perderam. Vários relatos de uma reportagem feita em 2018, 20 anos depois, dizendo que aquele homem acabou com vidas inteiras, né? Pessoas que tinham um único imóvel, era aquele, ficaram sem nada, moraram 8 anos no hotel e morreram. Morreram sem recuperar o dinheiro que pagaram ali naquele apartamento e quase perderam a vida. E aquele homem desviou o dinheiro para não pagar. Onde será que está esse homem agora? Ele vai dar conta das 8 vidas que ele acabou naquele dia e de tantas outras que ele deu prejuízo. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E a lei do parapeito continua de pé. Porque é lei
do sexto mandamento: não matarás. Quando você for fazer uma casa, quando você for fazer uma reforma, olha, tem muita coisa que você pode diminuir, né, nos custos. Mas diminuir no custo do ferro, da estrutura, diminuir naquilo que é segurança. Você tem aqui essa escada daqui da igreja, só tinha guarda-corpo de um lado. A gente teve que colocar do outro. Por quê? Porque se cair uma criança ali, a culpa é nossa. Uma angústia da igreja há muito tempo, o conselho preocupado aqui com essa área da piscina, não tinha recurso para fazer. Então a gente isolava, usava muito pouco aquilo ali, até o dia que Deus nos deu condições de isolar toda a piscina. Quantas crianças já morreram afogadas em piscinas que não tinham uma proteção? Não faça conta com essas coisas. Se você não pode fazer uma casa com segurança, não faça. Você mora num apartamento e você tem aquelas sacadas, aquelas varandas, janela, mora num apartamento alto. Por que você não coloca a cerca? Ah, mas eu não tenho filho pequeno. Não precisa, irmãos. Basta um vacilo. Basta você estar tentando pegar alguma coisa lá em cima do móvel. Você cai e acaba caindo lá embaixo. O que é que custa você fazer um pouco de esforço e ter um pouco mais de segurança? Não faça conta dessas coisas, irmãos. Porque a vida humana vale muito mais do que bens. Você é construtor? Use o material adequado. Você vai comprar uma casa, seja criterioso com os materiais que estão sendo utilizados na casa. Veja, a gente é criterioso com o piso, que tem que ser o porcelanato tal, 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 tal. E o que é que está embaixo do piso? E o que é que está acima da tua cabeça? Preocupação, o lustre? E o que é que segura o lustre? É porque nós, no final das contas, a gente está sempre preocupado mais com a aparência do que com a lei de Deus. É isso que revela. E nós devemos estar preocupados mais com a vida do que com as aparências. Esse é o mandamento que fala sobre vida, irmãos. A vida de uma ave que cuida dos seus pintinhos. A vida de um pai de família que, quando vai construir uma casa, tem cuidado com o seu semelhante, para não levar culpa sobre a sua casa. O que me estranha é quando mães vão para a praça pública para reclamar o direito de matar os seus filhos no ventre, como aconteceu, por exemplo, na Argentina. No meio da pandemia, onde todo mundo dizia fique em casa, e esse tipo de gente que vai para a praça pública é justamente o que diziam fique em casa, onde o governo da Argentina tinha colocado um decreto pesadíssimo de quem colocasse o pé do lado de fora. Uma multidão vai para a frente do Congresso para pedir o direito, entre aspas, de matar os seus filhos no ventre. Deveria aprender com a galinha e com as aves que cuidam dos seus filhinhos até a morte. É como também o preguiçoso, especialmente os homens preguiçosos que não querem trabalhar, que não querem se doar para o bem da sua casa. Sabe o que é que a Bíblia diz de você? Vai ter com a formiga preguiçoso. É isso que ele diz, vai aprender com a formiga, porque a formiga tem mais sabedoria do que você, que não trabalha, que prefere o descanso, o sono, do que o trabalho. As aves nos ensinam, as formigas nos ensinam, para a nossa própria vergonha, que somos a coroa da criação. Porque não dedicamos a nossa vida de verdade, irmãos, para guardar a lei de Deus. Mas teve somente um filho que sempre foi guardado pelo pai. E um pai
que sempre guardou o seu filho em glória, mas um dia decidiu entregar seu filho à morte. Ele saiu da glória do seu ninho e tomou forma de homem para morrer pelos homens. E sabe por que isso não foi pecado? Porque isso, na verdade, é guardar o sexto mandamento. Porque ele deu a vida para que eu pudesse ter vida. Porque ele foi sacrificado para que eu não fosse sacrificado. Ele morreu pelos seus, então ele é como a galinha. É por isso que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu tenho cuidado de ti, vocês têm rejeitado. Ele é o nosso grande parapeito. Porque sozinhos nós nos lançaríamos no abismo do inferno. Ele é um parapeito que não deixa você se lançar na desgraça eterna. Cristo, nosso Senhor, exemplo de governante, exemplo de pai, exemplo de irmão, exemplo de mãe, exemplo de patrão, para que todos aprendam com ele. É por isso que ele diz, por meio do apóstolo Paulo: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ele olha para as mulheres e diz: mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. E diz aos filhos: obedeçam aos vossos pais, e aos pais: não irriteis os vossos filhos. E ele diz ao patrão: patrão, cuide do teu empregado como o Senhor. Ele diz a todos: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim que nós devemos viver, irmãos. Não com a moda do tempo. Não regidos pela última modinha que inventaram de veganismo e vegetarianismo ou coisas semelhantes a essa. Mas regidos pela palavra do Senhor. E assim seremos sábios. Sábias mães, sábios pais, sábios filhos, patrões e empregados. Deus seja louvado pela sua santa lei. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus grandioso, Pai bondoso, Senhor das nossas vidas, porque Tu tens guardado como uma galinha que choca os seus ovos, como uma mãe que acolhe os seus filhos debaixo dos seus braços. É o Senhor sobre nós. Como um parapeito que não nos deixa lançar no abismo eterno, Senhor. Assim é o Teu Filho. Seja louvado e engrandecido o Senhor. E perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós pensamos como o mundo e desejamos seguir as modas desse mundo, ao invés de seguirmos a Tua palavra. Nos repreenda, Senhor. Nos exorte e também nos corrija para a Tua glória. Ó Deus da nossa vida, para que nós possamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores mães e esposas, melhores filhos, patrões e empregados, governantes e governados. E assim haja glória para o Teu nome, no meio de uma sociedade que honra a Tua lei. Em Cristo nós oramos, ó Senhor. Amém.